E aí, galera, vamos falar então um pouquinho sobre o período regencial, um período que aconteceu no Brasil a partir de 1831, quando Dom Pedro I voltou para Portugal para não perder o trono para o seu irmão Dom Miguel. Bom, quando isso aconteceu, o filho do Dom Pedro I, o Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos de idade. Portanto, ele não poderia assumir o poder. Então, até que ele atingisse a maioridade, que na época era de 21 anos, quem ficou governando o Brasil foram os regentes, que eram políticos da época, né, deputados, senadores aí que contribuíram para o governo do Dom Pedro I, né, formando aqueles poderes, né, legislativo, executivo e o judiciário. Lembrando que o Dom Pedro I exercia o poder moderador, que era um poder que estava acima de todos os outros poderes. Portanto, as decisões sempre passavam pela mão do Dom Pedro, tá? Bom, os regentes, eles eram pessoas que regiam, ou seja, administravam, governavam, né? É só você pensar na função do regente de uma orquestra, por exemplo, ou de um coral. A função dele é coordenar a galera, né? Reger mesmo. Bom, os regentes do Brasil, eles estavam divididos em vários grupos políticos. Vamos relembrar um pouquinho? Aqui no Brasil, mesmo com a nossa independência, ainda tinham portugueses que esperavam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Esse grupo era chamado de restauradores, porque eles queriam restaurar a colônia, o período colonial. A gente tinha dois outros grupos que eram um pouco mais progressistas, né? Mesmo assim, dentro desse grupo progressista, a gente tinha a galera mais conservadora, que eram os monarquistas, que defendiam uma monarquia, ou seja, um governo onde a gente continuasse tendo rei, né? E esse governo hereditário que passa de pai para filho sem a participação da população através do voto. E a gente tinha um outro grupo, esse sim, bem progressista, que eram os republicanos, que defendiam a república, né? Assim como tinha acontecido em vários países da América, como nos Estados Unidos, por exemplo, que proclamaram sua independência e imediatamente passaram a exercer uma república com a participação da população através do voto. Bom, esses grupos todos, eles começaram a ter disputas cada vez mais acirradas, né? Durante o período regencial, esse grupo de restauradores, eles não pediam mais a volta do período colonial propriamente dito, senão eles pediam a volta do Dom Pedro I, queriam que o Dom Pedro voltasse de Portugal. Claro que esse grupo deixou de existir depois que o Dom Pedro I morreu, né? Não tinha mais jeito. E aí eles se misturaram com os dois outros grupos. Então, a galera mais conservadora, né, os monarquistas, eles passaram a ser chamados de liberais moderados, né, porque eles eram liberais porque não queriam mais um pacto colonial, mas eram moderados porque queriam a monarquia. E os liberais exaltados, que eram os liberais, que queriam aí a liberdade mesmo, né, não queriam pacto colonial e queriam a república. Então, quando Dom Pedro I foi embora para Portugal, foi eleito de maneira bem provisória, né, uma regência trina. Três caras, três políticos que passaram a governar o Brasil por apenas 2 meses, até que fosse eleita por esse grupo de políticos uma regência permanente, né? Então, em 1831, no mesmo ano, né, depois de 2 meses, foi eleita essa regência trina permanente. E a figura mais importante dessa regência trina, né, que apesar de serem 3 governantes, o nome mais forte era de um padre aqui de São Paulo chamado Diogo Feijó. O Feijó ele era muito polêmico aí nas suas decisões, né? E durante esse período regencial começaram a explodir no Brasil várias manifestações contrárias ao governo desses regentes, né? Lembrando que o Brasil é um país continental, né, de dimensões continentais, muito grande, muito difícil de manter a união desse país. Todas essas revoltas que aconteceram, elas não buscavam unificar o país. Ao contrário, foram revoltas bem localizadas, né, que a gente vai fazer um outro vídeo só sobre as revoltas aí. E essas revoltas bem localizadas, elas pediam justiça social, né? Queriam acabar ou pelo menos diminuir a desigualdade social que havia na época, né? Principalmente porque os portugueses que estavam aqui no Brasil tinham muita dificuldade em tratar os brasileiros, ou seja, herdeiros de portugueses, né, que já tinham nascido aqui, como iguais. Então, a gente tinha um número de desemprego muito alto entre esses brasileiros, que eram os brancos pobres, né? A gente tinha altos impostos, então as pessoas sofriam com isso também.
além da escravidão, né? Então, uma das revoltas, por exemplo, a revolta dos malês, ela foi liderada por escravos, né? E que pediam não só a libertação em relação à sua cidadania, senão em relação à sua religião. Uma boa parte deles era da religião muçulmana e nessa época a religião obrigatória no Brasil, a religião oficial no Brasil era o catolicismo, né? O cristianismo, através da Igreja Católica, que era a única igreja permitida nessa época. Bom, depois então dessa escolha, né, dessa eleição da regência trina permanente e a existência dessas revoltas frequentes aqui no país, em vários lugares do Brasil, os regentes começaram a tomar algumas decisões para tentar amenizar essas revoltas, né? Uma das decisões foi descentralizar o poder, foi dar um pouco mais de poder para os líderes locais, que eram os grandes fazendeiros nessa época, né? Então, os grandes fazendeiros produtores de açúcar, e que tinham aí a liderança na mineração, começando a explorar o café, esses caras, eles receberam muito poder e foi criada a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era como se fosse um exército paralelo, né? Então, as pessoas da Guarda Nacional, elas não tinham treinamento do exército, elas não eram militares. Essa Guarda Nacional, ela recebeu bastante financiamento desses fazendeiros. Por quê? Porque eles eram os maiores interessados na existência da Guarda Nacional, porque ela seria responsável por protegê-los desses revoltados, né? Desses manifestantes aí. Então, esses fazendeiros passaram a ser chamados de coronéis, né? A gente vai falar bastante sobre isso no 9º ano, né? Esse período do coronelismo, que foi quando esses fazendeiros, chamados de coronéis, passaram a ter tanto poder, inclusive sendo mais reconhecidos do que o próprio líder centralizado aí no futuro, Dom Pedro I. Bom, os regentes perceberam que isso não adiantou, as revoltas continuaram acontecendo. Então eles dissolveram a regência trina e transformaram a regência trina em uma regência una. E aí, aquele nome forte que a gente citou, o Padre Feijó, assumiu o governo do Brasil através dessa regência una, que também não deu certo. Ele não durou muito tempo no cargo e foi substituído por um senhor de engenhos, um fazendeiro importante chamado Araújo Lima. Diante da permanência das revoltas, Araújo Lima, junto com todos os outros políticos da época, decidiram que o melhor que poderia acontecer seria que Dom Pedro II assumisse o governo. Mas ele ainda não tinha 21 anos de idade, que era o que a legislação dizia ser a maioridade na época. Então eles assinaram uma lei diminuindo a maioridade para 15 anos e aos 14 anos e meio, ou seja, no ano que Dom Pedro II ia completar 15 anos, ele assume o governo do Brasil como o nosso segundo imperador. Começa um período que a gente chama de Segundo Reinado. Mas isso a gente vai estudar no próximo vídeo. Eu espero vocês. Até lá!